Amigo internauta da TV Luz, nós estamos aqui começando o programa da Associação de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo, Espaço Interativo, exatamente para levar ao conhecimento do nosso público aquilo que vai no movimento espírita, o que significa hoje o espiritismo para a sociedade, para o homem, enfim, algumas novidades a respeito daquilo que a doutrina espírita nos oferece nos dias de hoje. E hoje nós estamos com o Luiz Gouveia aqui, de Guarulhos, que faz parte de um centro espírita lá daquele município hoje, né? Isso. Antes era o nosso bairro, né? Era antes do Itaim, né? Exatamente. Isso. Você, como participante de um centro espírita, dá alguma informação para nós a respeito da evolução do centro espírita, bem rápida. O que ele era mais ou menos 10 anos, o que era há 5 e o que é mais ou menos agora. Então, boa noite a todos os internautas, eu cumprimento a todos. E aí é o seguinte, o centro espírita, nós acompanhamos bem a evolução do centro espírita. Nós sabemos que o centro espírita, antigamente, você quase não podia falar muito aprofundado do espiritismo. Você tinha que falar superficialmente e só do evangelho. E aí, com o tempo, vários desbravadores, várias pessoas que lutaram para implantar cursos, como Herculano Pires, o próprio Éder, Amilcar, vários conhecidos nossos, né, que nós passamos juntos algum tempo, e implantaram os estudos nas casas espíritas. Então, hoje, você pode chegar na casa que se diz espírita e encontrar falando sobre Kardec e sobre o espiritismo. O centro espírita está realmente preparado, não digo generalizando, alguns estão efetivamente preparados com a sua estrutura, de forma a poder entender a criatura humana que busca o conhecimento espírita num centro espírita. Então, hoje você encontra vários centros espíritas com condições para isso. Coisa que antigamente você ficava meio com o pé atrás quando você indicava um centro espírita. Hoje não. Hoje você já tem vários centros que seguem uma metodologia, que você segue um estudo, você segue uma forma de trabalho. Então, todos com uma certa metodologia. Isso é bom, porque faz do espiritismo uma atividade que auxilia e não deixa de apoiar o ser humano. Perfeito. Perguntas que fazem no centro espírita, quando você está atendendo lá, em relação ao cotidiano, problemas da vida, desconfortos da alma, tem tido, por parte dos dirigentes espíritas, o cuidado de saber como passar a mensagem para uma pessoa que ainda não sabe muito? Olha, você encontra uma grande proporção já em condições para isso. Lógico, você ainda tem centros espíritas que as pessoas ainda não estão devidamente preparados. Mas ao longo do tempo, eu noto que devagarzinho os dirigentes vão se preparando. Um ou outro que ainda persiste naquele personalismo, mas você percebe que hoje as pessoas se preocupam em melhorar o atendimento, em dar um atendimento mais digno para aquele que procura. E popularizando as ideias, né? Não é verdade? Então é isso mesmo. As pessoas hoje já encontram uma grande facilidade, porque você já encontra aquele plantão, que a gente chama plantão fraterno, que é o primeiro atendimento que a pessoa recebe numa casa espírita. E esse primeiro atendimento é muito importante, e os dirigentes já perceberam isso. Esse atendimento fraterno, uma pessoa, por exemplo, chegou uma vez para mim e disse: poxa vida, é desagradável a gente viver em relação aos atritos da vida. Há muita simpatia, antipatia, há uma aversão em relação ao nosso semelhante. Nós temos um perigo de falar com o outro e um medo até, porque cada ser é uma incógnita. Explica isso para mim, por que essas diferenças na sociedade? E o que é simpatia e o que é antipatia?
Olha, a simpatia... É uma pergunta feita num centro espírita, hein? É verdade. Para o dirigente espírita. E isso você encontra dentro dos ensinamentos de Kardec, né? Você encontra dentro dos livros espíritas, não só do livro de Kardec, mas vários livros auxiliares falam muito sobre antipatias e simpatias. Nós temos isso, é importante a gente salientar que a doutrina espírita, ela tem como característica básica a reencarnação. E através das reencarnações, você vai adquirindo amigos, pessoas simpáticas, e você vai adquirindo pessoas que se antipatizam com você, que não é tão simpática a você. E fora, não só de encarnações anteriores, no seu dia a dia mesmo, você pode ser mais... Porque é comum. É comum as pessoas gostarem mais uma da outra. Mas a doutrina espírita, por tratar do assunto um pouquinho aprofundado, ela vai mais longe, ela vai lá atrás. E muitas vezes a gente traz aquele pezinho atrás com um ser humano que está do nosso lado. Aí você fala, mas como é que você sabe isso? Como é que você tem isso aí? Vamos dizer assim, é uma característica quase que instintiva, né? Você sente quando você se sente atraído ou não por uma pessoa. Você tem uma empatia maior ou uma antipatia. Então, muitas vezes, você fica com o pezinho atrás quando você se aproxima de determinadas pessoas. Mas isso não é um processo natural que a doutrina espírita propõe para a gente aprender a vivenciar essa realidade, que é exatamente no lidar com essas diferenças do mundo, tornando o indivíduo antipático um seu amigo, gerando uma linha de afinidade pelo relacionamento, pela convivência com essa pessoa. Será que nós, se analisássemos mais profundamente esse processo, não teríamos um pouquinho mais de cuidado ao fazer uma afirmativa, ele não gosta de mim ou ele gosta de mim? Isso realmente você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também é uma percepção nossa, que nós estamos enganados. Às vezes você encara uma pessoa e essa pessoa você não me vai. Mas você nunca se relacionou mais a fundo. A partir do momento que você começa um relacionamento mais aprofundado, você começa a perceber que aquela pessoa tem muito mais atração do que repulsão. Então, é um processo que você tem que tomar cuidado. Então, por isso que quando aquele entrevistador, aquela pessoa que está no plantão fraterno, ele tem que tomar cuidado em indicar para a pessoa que, não, olha, toma cuidado, não se aproxima daquela pessoa. Não, muito pelo contrário. E nós sabemos, e a doutrina espírita explica isso, por que nós reencarnamos? Que é exatamente para a gente aparar arestas e melhorar a nossa performance como ser humano, não é verdade? Então é aí. Quer dizer que você coloca numa resposta que você dá, a pessoa numa posição dela ter necessidade de aprender a fazer. Isso. A pessoa tem que, vamos dizer assim, se você não tem condições de... olha, eu não suporto aquela pessoa. Então, aprenda, isso aí, aprenda como se aproximar, aprenda como lidar com aquela criatura que você não se adapta, mas que um dia você provavelmente vai se tornar até vai ter um laço de amizade um pouquinho maior, não é? Se você souber lidar com esse processo. Mas tudo é uma questão de, vamos dizer, paciência, tranquilidade, tudo isso tem que levar em conta esse processo, né? Porque via de regra, sem qualquer sentido crítico, é uma realidade que a gente tem que aprender a lidar também com essa realidade. Dizem que a realidade é uma realidade que machuca, mas é realidade. Então são coisas que você não pode deixar de considerar que existe e tem que trabalhar para melhorar. Então a orientação que nós daríamos a uma pessoa que nos procura, mostrando esse atrito com ela, inclusive muitas vezes com o elemento da própria família, é mostrar que ela deve ter a paciência necessária, o conhecimento
e a verdadeira visão daquilo que é a vida, a finalidade da vida. Me parece que é isso, né? Então, Éder, o grande problema é o seguinte, existe uma grande frase que diz o seguinte, como é que você elimina uma pessoa que lhe é antipática, ou elimina uma pessoa que é sua inimiga? É tornando essa pessoa simpática a você, ou se tornando a sua amiga. Não é verdade? E tornando a pessoa amiga, efetivamente, no curso do tempo, isso te traz um benefício maior. E te traz felicidade. Por quê? Você já não terá mais aquele problema. Então é um problema a menos. Porque nós estamos aqui geralmente encarnados para quê? Para eliminar os problemas. E nós vamos eliminando os problemas paulatinamente. Eliminar um processo, uma outra coisa. Quando você vai ver, quando você retorna à parte espiritual, você já retorna com uma carga, vamos dizer assim, um pouquinho mais leve. E aí você está mais leve, você tem uma vida bem melhor, a sua forma de viver é muito melhor do que quando você chegou e quando você enfrentava os problemas achando que era um monstro. Você dá opinião a respeito de influência de espírito, no processo de forçar você a ser antipático ou antipática a uma pessoa, ou é só um problema muito pessoal? Não, aí é um problema muito pessoal também, e mesmo que for um problema espiritual, vamos dizer assim, aí tem um outro remédio, porque você também tem que ter uma pessoa, você tem que ter a cautela de também ser honesto, tranquilo, sereno para pensar nas coisas, não levar tudo a ferro e fogo. Porque se nós somos uma pessoa que também não damos oportunidade para a aproximação, o que acaba acontecendo? Você nunca vai se aproximar. Então você tem que estar dando chance para essa aproximação sempre que possível. Então é um processo de empatia. Empatia. Quer dizer, você não tem que olhar a pessoa já pré-julgando os seus valores. Isso. Você tem que olhar a pessoa como um ser humano. Um ser humano. Que está vivenciando uma realidade, muitas vezes não está te compreendendo. E não exigir dele resposta rápida. Isso. Porque muitas vezes vai depender de algum tempo para que hajam os ajustes necessários para que a gente saia da vida, os dois, com possibilidade de dizer, poxa, passei por uma experiência extraordinariamente e agora eu tenho um amigo que está incluído na minha família espiritual. Isso. Porque, Éder, se você for verificar, todos nós temos uma grande característica. Nós temos as nossas falhas, nossos defeitos, mas todos temos virtudes também. Então, o que se faz quando você reencarna, por exemplo? Você está numa família. Dentro de uma família tem espíritos simpáticos e espíritos antipáticos. E aí, Éder, o que acontece? Acontece que você tem que, ao longo do tempo, ir aprimorando esse processo de aproximação, porque senão, o que acaba acontecendo? Você vai viver infeliz. E não é infeliz, que você não veio para viver infeliz, você veio para ser feliz. Eu costumo trabalhar um pouco na questão de você vem para. Você entende que você vem para viver com as diferenças? O processo por excelência do crescimento é você saber conviver com o outro. Não há milagre. Se você constrói através das suas atitudes o processo de simpatia, é evidente que a sua simpatia você não perde, é uma conquista sua. O outro tem a simpatia ou a antipatia dele. Deixa por conta dele resolver o problema dele, não é verdade? E você tem que dar essa oportunidade de você não ver só as coisas, os defeitos. Você tem que ver as virtudes que a pessoa tem. As virtudes que a pessoa tem. É a criatura com aquilo que ela realmente é. Isso, porque uma pessoa pode, vamos dizer assim, não gostar daquilo que você gosta, mas ao mesmo tempo ela faz alguma coisa que você acha interessante. Então vamos aprofundar, aproximando nesse processo para que você depois consiga conquistá-la de uma outra forma. Parece que a questão de antipatia ou simpatia é um negócio tão simples. Tem um capítulo do Livro dos Espíritos que trata disso. Tem. E é de fundamental importância ver o que os espíritos superiores respondem a respeito do que é simpatia e do que é antipatia. É verdade. E eles falam que realmente que
você que é um espírito simpático, você reconhece o espírito? Não, reconhecer não. Mas você sente aquele estado vibracional, você sente quando uma pessoa lhe é agradável. E ao mesmo tempo, esse processo de antipatia, você também sente quando uma pessoa não lhe é agradável, e aí depende de você a atitude de se tornar esse que não é agradável em agradável. Não há o caso, por exemplo, de você ter uma pessoa que você se antipatiza com ela, não teve a oportunidade de manter um contato mais direto, e num determinado momento da sua vida você tem uma situação muito difícil. E por coincidência, entre aspas, você encontra essa pessoa na rua ou no hospital, certo? Certo. Ele pode ser aquele indivíduo que para você é antipático, vai ser uma criatura que vai te dar um apoio extraordinário naquele momento. É verdade. Uma doação de sangue, por exemplo, sem uma doação de órgão. São coisas que aparecem sem você, às vezes, estar esperando que aquilo acontecesse. E te surpreende. É uma surpresa. E aquilo é agradável ao seu espírito, a você, e é agradável a todo um processo de vida que você vai falar, puxa vida, eu não sabia que aquela pessoa era tão boa desse jeito, nesse sentido. E aí você acaba... E nesse processo de vida, você leva essa realidade dentro de você, você sendo simpático, não estou falando isso no sentido de tirar vantagem da simpatia, não. De sentir-se melhor, de sentir-se uma pessoa plena. Porque você é muito bem recebido e gostam de você, é gostoso isso, não é? É gostoso. Imagina você num ambiente em que você tem aquele famoso chato, né? Que ninguém gosta de ficar perto, né? Ou o famoso chato. É ruim. Às vezes até a pessoa sabe que ele é desagradável em determinados momentos. Mas se aquela pessoa não se esforçar, ela vai ficar parada no tempo. E eu tenho certeza que as pessoas percebem quando não está agradando. E você percebe também quando... E será que essa atitude circunstancial não é um aviso da espiritualidade para dar para nós uma espécie de toque, dizer, escuta, você vai passar agora por um teste. Aquele cara que você não gosta dele vai cruzar com você, vai conversar com você. Cuidado. Como é que você deve lidar com ele? Você está preparado para isso? Então, esse é um preparo que você tem que adquirir. E se não estiver preparado, você vai ter que contar aquela 1, 2, 3, né, até 10, para poder lidar com esse problema. Porque se é um problema para você, então você tem que aprender a lidar. Por quê? Porque você também é uma pessoa que está a caminho da evolução. Então, se você está a caminho da evolução, você tem que se aprimorar. E se aprimorar de que forma? Dando tempo ao tempo, ouvindo, sabendo ser complacente para não, vamos dizer assim, criar um atrito maior. E se você pedir apoio para o teu mentor, o que ele vai falar? Não, o seu mentor normalmente, o conselho que ele vai te dar é o seguinte: paciência, paciência, paciência. Saiba lidar com o problema. E se eu não gostar do meu mentor, eu posso trocar? Gostar do seu mentor, eu acho que aí é o seguinte, vai ser meio difícil. Por quê? Porque quando você já tem o seu mentor, também o mentor, ele está ali designado porque você necessita daquele lá, daquela ferramenta. Não está aí ao acaso, não é um mentor por acaso. É uma ferramenta útil, vamos dizer assim, né? Não está ali por razões bobas, né? Então, Éder, é isso. Você pode ser antipático ou simpático, mas ao longo dos anos você tem que se aprimorar. Então, vamos aperfeiçoar nossas atitudes no dia a dia, junto aos nossos semelhantes. Nós vamos ver como isso tem uma rentabilidade incrível na nossa alma. Assim a gente vai conquistando, com a paciência, serenidade. Um abraço e até a próxima oportunidade, que nós estaremos aqui outra vez para falar do Espiritismo.